Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram os livros que eu li no mês de novembro. Eu comecei lendo Graça e Fúria, da Tracy Bungard. Aqui a gente vai conhecer duas irmãs, a Serene e a Nomi. A Serene, ela passou a vida inteira treinando para se tornar uma graça, que é alguém que serve ao herdeiro do rei, enquanto a sua irmã, a Nomi, ela sempre foi mais rebelde, mais destemida e não se importava muito com isso. Então as duas, elas vão pro palácio pro evento que vai acontecer, para ele acabar selecionando quais são as três graças. Só que no fim das contas, quem acaba sendo escolhida não é a Serene, e sim a Nomi. Só que antes disso, a Nomi tinha roubado um livro, e isso era totalmente proibido, porque aqui as mulheres não têm direito à leitura. Mas, apesar da Nomi ter roubado o livro, quem acaba sendo punida é a Serene, a irmã dela, que automaticamente se tornou a empregada dela. A Serena, que passou a vida inteira treinando para ser uma graça, vai acabar sendo presa e vai ser transportada para uma ilha que é onde ficam os bandidos, os presos. E lá ela vai ver que as coisas são bem mais difíceis do que ela realmente imaginava. E a Nomi, que sempre foi a irmã rebelde, que não estava nem aí para as leis, vai acabar sendo uma das graças do príncipe, do herdeiro. Eu não tinha muita expectativa para esse livro, porque eu não sabia muito bem do que se tratava. Eu gostei muito da história, eu gostei muito do começo. A autora, ela é muito rápida, tanto na apresentação dos personagens, quanto na apresentação da trama principal. Por ser um livro curto, de aproximadamente 300 páginas, ele não é muito enrolado, a autora realmente te joga assim no que precisa ser. Eu estava gostando bastante, só que no decorrer da leitura, não sei, faltou aquela coisa de empatia, principalmente em relação à Nomi. A Nomi é uma garota jovem, tem 17 anos, sempre foi mais rebelde, só que agora se vê num palácio, um lugar onde ela não faz ideia de quais são os costumes, do que se espera por ela. Isso faz dela ser muito inocente, às vezes ingênua demais. E ela era uma personagem que eu tinha muita expectativa por ter sido mostrado muito independente no começo e acabar... Ela decaiu, na minha opinião, no decorrer do livro. E a Serena, que era uma personagem que foi apresentada como doce e delicada, ela cresce bastante no decorrer da história, ela se torna muito forte. O lugar onde ela tá, as coisas que ela precisa fazer são bem tensas e muito, muito diferente do que eu imaginei no começo. O livro, ele é uma mistura de A Seleção e A Rainha Vermelha, e isso pra mim não me incomodou até chegar no final, porque, enfim, não dá pra dizer muito bem o que acontece, só que eu achei decepcionante o final, por conta de uma coisa que acontece. E foi um tanto quanto previsível, já dava pra imaginar, só que não teve nenhuma abordação mais profunda, sabe? A não ser que tenha isso no segundo livro, porque é uma duologia, eu realmente espero encontrar isso na continuação. Depois eu peguei pra ler O Dueto Sombrio, o segundo e último volume da duologia Os Monstros da Violência, da Victoria Schwab. Esse era um livro que eu tava com uma expectativa relativamente baixa, porque todo mundo que leu, não todo mundo, grande parte das pessoas que leu, fala que o livro não entrega tudo isso. E eu realmente concordo, ele não entrega. Eu tava esperando encontrar um livro ruim, mas ele não é ruim, ele só é decepcionante. Porque aqui a autora apresenta novos personagens, mas só pra simplesmente descartar eles logo depois. Apresenta um novo inimigo que de repente pode causar um tumulto, e até causa um tumulto, mas depois não tem isso. E a solução final do livro foi tão decepcionante, foi uma coisa tão rápida, que não deu pra sentir aquela coisa, sabe? Foi um final bem impactante por conta de uma coisa que acontece aqui. Me tocou bastante, eu não imaginei que eu ficaria tão tocada. Eu gostei muito da duologia, apesar de ter suas coisinhas que não me agradou. Logo em seguida, eu peguei o Alerta da Natureza, da Nora Roberts, pra ler. Esse livro, ele é bem curtinho, ele tem mais ou menos 175 páginas, e aqui a gente vai conhecer uma protagonista que vai passar um tempo na pousada da avó. Só que lá, ela acaba reencontrando um cara que magoou muito o sentimento dela, e além desse cara, tem outras pessoas nessa pousada, só que acaba acontecendo um assassinato e todas essas pessoas são suspeitas, inclusive o cara por quem essa mulher é apaixonada e magoou seus sentimentos. Como o livro é curto, ele não dá pra se aprofundar muito nos personagens ou na trama. O assassinato que acontece aqui, ele é mencionado na sinopse, mas ele acontece exatamente na metade do livro. Eu entendo que a autora precisava demorar pra gente conhecer os personagens e talvez a motivação do assassinato. Só que demora tanto pra acontecer, e logo depois, quando realmente acontece o assassinato, o livro já tá quase acabando. Então você não tem tempo pra, sabe, imaginar quem foi, o porquê disso, o porquê daquilo. Então nisso pra mim pecou muito. E outra coisa que eu achei extremamente insuportável aqui foram os personagens. Tanto a mocinha quanto o cara, em especial o cara, que é insuportável,
péssimo, é realmente um personagem horrível. Muitas vezes ele tentava impor a sua opinião na protagonista com intimidação, até mesmo com força física, sabe? Aquele famoso segurar muito forte, chacoalhar. Eu não gostei, é um livro que eu fiquei muito decepcionada, principalmente por conta do protagonista, do quão abusivo ele é, e da protagonista por se submeter a essas coisas. Mas lembrando que a culpa nunca é da vítima, né? Só que a protagonista aqui realmente é chata, sabe? Não tem nenhum tipo de presença. Ah, enfim, eu gosto muito da Nora Roberts. Tem livro que eu gosto muito e tem livro que infelizmente a gente se decepciona. E esse aqui foi o caso. Como o último livro tinha sido uma decepção, eu fui pegar um livro que talvez me tirasse desse gosto ruim da boca. Então eu peguei o Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven. Aqui a gente vai conhecer um garoto que ele tem uma doença. Essa doença impede que ele consiga reconhecer rostos. E além desse garoto, a gente conhece uma outra garota, que é aqui que divide o protagonismo com ele. Essa menina, ela é acima do peso, ela está voltando para a cidade onde passou grande parte da vida, voltando a estudar em escolas, porque ela estudava em casa, e ela vai ter que lidar com essa nova ambientação e com o fato do bullying que ela vai sofrer, porque ela realmente é acima do peso. As expectativas para esse livro estavam extremamente altas, porque eu li por lugares incríveis e eu amei, então eu esperava amar aqui também. E isso aconteceu, graças a Deus. Eu amei a história, eu amei a narrativa, eu amei os personagens, amei a trama, gostei de absolutamente tudo. Aqui a gente vê um protagonista que sofre muito porque ele tem essa doença. Ele não fala pra ninguém que tem essa doença. Então, às vezes, uma situação que é tão simples pra gente se torna tão difícil pra ele. Ele não consegue reconhecer os próprios amigos, então ele precisa prestar muita atenção na voz, algo que de repente faz de uma pessoa mais esquecível. E a gente também tem a Libby, a protagonista, que é acima do peso, que teve um passado que foi exposto na internet por conta do peso dela, tendo que conviver com o bullying constante. Foi muito doloroso ver a parte do bullying, porque eu nunca presenciei nada do tipo em todas, sei lá, mesmo estudando em escolas. E ver isso, mesmo que em páginas de livro, é muito desconfortável. O livro tem bastante drama, principalmente por conta do protagonista, porque além dessa doença, ele passa com problemas em casa. E eu só queria que o final dele tivesse um pouco mais de informação, que a gente tivesse uma perspectiva de como ficaria, como ele resolveria os problemas. Mas tirando isso, eu amei. Foi 4,5 estrelas e com certeza favoritado. Depois eu fui pegar um livro que estava na minha meta ler ainda esse ano, que é o Blackbird, da Anna Carey. Aqui a gente vai conhecer uma garota, ela acorda nos trilhos de um metrô. Só que ela acorda e não se lembra de absolutamente nada, ela não sabe seu nome, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo ali. Tudo que ela sabe é que ela tem uma bolsa, um código tatuado no pulso e sabe que está fugindo, que ela precisa fugir porque de algum modo ela está sendo caçada. Eu tive uma certa dificuldade de ler esse livro no começo, porque ele é narrado em segunda pessoa, e foi a primeira vez que eu li um livro assim. Só que logo em seguida você se adapta muito bem à história, porque você realmente se sente a protagonista, você se coloca na pele de quem tá passando por isso. O livro tem momentos que eu acho que ele fica um pouco repetitivo demais, mas em compensação as cenas são eletrizantes, são cenas que realmente você fica, olha... Na primeira parte do livro você fica se perguntando o que tá acontecendo, e na segunda parte você fica se perguntando o porquê disso tá acontecendo. Ele termina de um jeito bem impactante, sabe? Te faz vontade de pegar a continuação e ler logo pra ver como que termina essa história. Eu gostei, eu já tenho a continuação, eu pretendo ler ainda esse mês. Eu gostei, pra mim foi um livro 3 estrelas porque ele não é muito revolucionário, tem coisas que eu não gostei muito durante a leitura, mas foi uma leitura bacana e eu quero sim continuar a leitura. Outro livro que estava na minha meta ler ainda esse ano é O Persuasão, da Jane Austen. Aqui a gente vai conhecer uma família que agora não pode mais manter o padrão de vida que mantinha, né? Então eles vão alugar a casa deles para viver numa casa mais simples. E uma das integrantes dessa família é a Anne. A Anne vai ter que aprender a viver de um jeito mais simples, só que o mais tenso é que a família que vai alugar a casa dela é a família da pessoa de quem ela talvez tenha magoado. Era alguém com quem ela tinha um relacionamento, só que por pressão da família foi obrigada a cancelar. E ela precisa rever todos os seus sentimentos, ver esse homem que um dia amou tanto ela e que ela tanto amou agora, de um nível bem diferente, porque agora ele tá bem financeiramente, que foi o motivo pelo qual a família dela quis que rompesse esse relacionamento. Eu amei esse livro, porque eu gosto muito das personagens da Jane Austen. Elas são fortes, são empoderadas, são muito inteligentes, são sensatas. Eu simplesmente amei.
Tem uma carta que todo mundo falava dessa bendita carta, eu não entendi o que tinha nela. Até ler. Ela é muito emocionante, é muito impactante. Eu gosto de todas as coisas políticas e sociais que a Jane Austen coloca nos livros, mas de forma lenta, sabe? É uma alfinetadinha bem de leve, mas se você presta atenção, você consegue perceber. Enfim, foi um livro incrível, eu realmente gostei muito de ter lido, e só faz com que eu queira ler cada vez mais os livros da autora. Depois eu fui ler O Imitação Mortal, o 17º livro dessa série. Aqui a Ivy vai investigar um caso na qual um possível assassino está matando vítimas copiando o estilo de outros assassinos. A primeira morte aqui é de um homem que acaba imitando o estilo do Jack o Estripador. Então ele assassina uma prostituta, retira um dos órgãos delas. Aqui a Ivy vai precisar descobrir quem é o assassino e também qual vai ser a próxima pessoa que ele vai tentar copiar, para assim talvez prever os passos dele e salvar pessoas. Só que não é bem assim que acontece. Aqui tem muita coisa para ser investigado, porque ele é muito meticuloso, ele não deixa pistas. Eu amei o livro muito, 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 porque aqui a gente descobre muito do que faz as pessoas matarem. Uma das coisas que eu admiro muito nessa história é sempre as motivações. Nem sempre é algo simples, só raiva, só inveja, só ciúmes. Sempre tem algo mais profundo e a autora aborda isso muito bem, ela trabalha isso muito bem. É aquele tipo de coisa que você realmente consegue imaginar. Isso acontece. A parte investigativa da história é incrível, como sempre. Os personagens são maravilhosos, como sempre. Eu canso de falar dessa série, gente, mas por favor, leiam. Ela é realmente maravilhosa. E por último, eu li Provocante, da Madeline Hunter, o 2º volume das Flores Mais Raras. Aqui a gente vai conhecer uma protagonista. Essa protagonista, ela sumiu, desapareceu logo depois do seu casamento e muitas pessoas acreditam que ela está morta. Só que não, o mocinho, ele até acredita, só que no fim das contas ele acaba encontrando ela e vão, né, reatar esse casamento. A mocinha vai ter que finalmente sair das sombras, revelar o que aconteceu, por que ela não voltou, por que ela se deu como morta. A primeira coisa que eu percebi durante a leitura desse livro foi como as mulheres sofriam naquela época. Um exemplo aqui é a personagem estava se casando porque o marido, o noivo dela, precisava do dote que ela tinha. Então, ela acabou forjando a própria morte para que ele tivesse seu dote e ela conseguisse ter a própria vida. Só que as coisas não foram tão simples, ela realmente teve que, sabe, manter esse falso casamento. E é muito triste porque a gente percebe que ela não quer esse casamento, ela não quer essa vida, só que ela não tem muita opção porque ele tá sempre lá insistindo, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Até mesmo o dinheiro que ela queria usar pra fazer tal coisa, ela não pode, porque a partir de então o dinheiro é dele, é ele quem tem direitos. É muito triste ver porque em nenhum momento a protagonista mostra feliz com isso, ela não tá conformada. E é muito angustiante porque foi um pouquinho mais real do que a gente costuma ver nos romances de época, que sempre romantiza muito o que era o que acontecia realmente. Eu não tenho problema com isso, eu sei que as coisas eram bem mais tensas, e aqui mostrou um pouco mais disso, como que a mulher era vista, como que a mulher tinha a obrigação, como ela tinha direito a uma coisa até se casar e tudo que é dela ser do marido. O final do livro até que sabe, o protagonista até que tenta suprir as coisas que ele fez, só que no fim das contas foi um livro bem tenso, e é um livro de mais de 400, um livro de 400 páginas que poderia, sabe, ser realmente reduzido a 300, ou seja, foram 100 páginas desnecessárias. Eu acho que a história podia ser contada de um jeito bem mais rápido. Foi uma leitura 3 estrelas, foi interessante, foi legal de acompanhar, mas rapidamente esquecível também. E essas foram as leituras do mês de novembro, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!